O Auditório de Tenerife. O Auditório de Tenerife, inaugurado em setembro de 2003, está localizado em um terreno de 24.600 metros quadrados de área, entre a cidade de Santa Cruz de Tenerife e o mar, formando um marco importante na paisagem urbana. A área que esse edifício ocupa no lote é de 6.741 metros quadrados, e apesar de a área circundante parecer dispensável, tem grande importância, pois destaca a grande escultura que representa esta construção. Sua construção começou em fevereiro de 1997 e foi concluída no verão de 2003, custando cerca de 85 milhões de dólares. O engenheiro e arquiteto Santiago Calatrava foi responsável por ela juntamente com o arquiteto Alberto Lavineta. A obra foi realizada pela construtora Auditório Tenerife UT, tendo como promotor o excelentíssimo Cabildo Insular de Tenerife. O Teatro Escultura é composto por algumas partes, sendo elas a cobertura, composta por duas folhas cilíndricas de concreto em forma de arcos laterais, que marcam as entradas do edifício e contrastam com a peça central, a vela. A sala central, que se esconde dentro do cône principal, de onde tudo nasce visualmente e também na estrutura, que é abraçada pelas estruturas cônicas da cobertura. Ocupa 1.300 metros quadrados e pode abrigar cerca de 1.700 pessoas. O salão de câmara, que fica no lado oposto ao do salão principal, embaixo da vela, ocupa 400 metros quadrados e pode abrigar 430 pessoas. Curiosidades. Segundo o arquiteto, o movimento confere outra dimensão à forma e faz de conta que cobre vida. Ao invés de conceber o edifício como um mineral ou uma rocha, o comparo com o mar e suas ondas em movimento, ou com uma flor cujas pétalas se abrem na madrugada. Foram utilizadas 18 toneladas de concreto no edifício. As duas salas de teatro têm seu sistema de climatização instalado embaixo dos bancos, saindo logo abaixo dos assentos e não interferindo nas linhas limpas da sala. A asa pendente foi pré-fabricada em Sevilha e enviada para a ilha em 17 pedaços, o maior pesando 57 toneladas. A asa foi levantada no local por um guindaste especial que tem uma capacidade de 2.400 toneladas. A asa foi então preenchida com concreto branco. Um detalhe pouco conhecido da obra é que ela tem um mosaico de 18.000 metros quadrados, recobrindo toda a pele do prédio, em uma clara referência a Gaudí. Todo o mosaico foi trazido de Valência. O concreto utilizado na obra do Auditório de Tenerife foi o concreto branco. Vantagens: menor tempo de execução, uma vez que evitam acabamentos, tais como gesso, estuque e pintura. Níveis mais elevados de luz e reflexão da luz, úteis para as áreas comuns, escadas, estacionamento, sinalização, etc. Esta vantagem permite economia no número de equipamentos e consumo de energia posteriores. Os custos de manutenção mais baixos. Ser uma cor integral, dada pelo cimento e areia, e não um revestimento ou pintura. As atividades de manutenção são reduzidas a processos de limpeza com água e escova. Desvantagens: forte liberação de calor, retração mais pronunciada que os cimentos convencionais, abertura de fissuras ligadas a retrações por dessecação e autógena do concreto. Empenamentos quando aplicado na forma de placas, por exemplo, pré-moldadas. Casa das Canoas. Desenhada por Oscar Niemeyer em 1951, a Casa das Canoas foi pensada para sua própria família. Além de ter cumprido sua função como lar, a Casa das Canoas acabou sendo considerada um dos mais significantes exemplares da arquitetura moderna brasileira, sendo considerada por especialistas em história da arquitetura como a síntese da arquitetura moderna. A Casa das Canoas é hoje aberta ao público e oferece aos visitantes uma exibição permanente das obras de Oscar Niemeyer. A residência é composta por 2 pavimentos. No pavimento inferior estão localizados ambientes privativos, enquanto que no superior estão os espaços públicos. A decoração interior foi desenhada pelo arquiteto e sua filha Ana Maria Niemeyer, o que deu ao ambiente uma atmosfera de familiaridade que pode ser capturada nas curvas originais em todos os cantos da casa. Uma das principais características da casa é sua integração com o ambiente ao seu redor.
Nos quartos, as janelas se voltam para a vegetação subtropical, característica da Barra da Tijuca, local onde a casa foi construída. Já no andar social, a casa é quase completamente aberta, com poucas paredes separando interior e exterior, ou mesmo dividindo ambientes, deixando o sentimento de estar junto a um ambiente natural e não artificial, como em verdade acontece. O próprio arquiteto disse, mediante sua casa projeto de 1952, minha preocupação foi projetar essa residência com inteira liberdade, adaptando-a aos desníveis do terreno sem a modificar, fazendo-a em curvas de forma a permitir que a vegetação nela penetrasse, sem a separação ostensiva da linha reta. E criei para a sala de estar uma zona em sombra, para que a parte envidraçada evitasse cortinas e a casa ficasse transparente como preferia. A obra aconteceu entre os anos de 1953 e 1954 e foi executada pela construtora Guanabara. O autor dos projetos complementares, incluindo o estrutural, foi Joaquim Cardoso. O pavimento inferior tinha cerca de 95 metros quadrados e o superior cerca de 110 metros quadrados. A estrutura da casa foi feita com estrutura independente em concreto armado, parte dela inclusive sobre uma pedra presente no terreno. O concreto utilizado na Casa das Canoas foi concreto armado. Vantagens: adaptação a qualquer tipo de forma e facilidade de execução, permitindo total liberdade à concepção arquitetônica, estrutural e de método construtivo. Liberdade esta que nenhum outro material propicia, acoplada à economia. Excelente solução para se obter, de modo direto e sem necessidade de posteriores ligações. Uma estrutura monolítica e peristática, apresentando, por esta razão, maiores reservas de segurança. Manutenção e conservação praticamente nulas, em associação à grande durabilidade. Resistência a efeitos térmicos, atmosféricos e a desgastes mecânicos. Desvantagens: dificuldades para reformas ou demolições e o baixo grau de proteção térmica que oferece, vindo a exigir a aplicação de produtos com esta finalidade, normalmente em associação à obtenção de boa impermeabilização sobre coberturas. Peso elevado: nas estruturas onde o peso próprio é a carga predominante, o custo pode ser elevado. Não é completamente impermeável à água e outros líquidos. Esse problema pode ser resolvido com a utilização de aditivos impermeabilizantes ou uso de mantas impermeabilizantes, ou a redução do fator AC visando a diminuição da permeabilidade do concreto e tornando-o mais compacto. Não é um bom isolante térmico nem acústico, o que pode ser corrigido com o uso de isolamentos térmicos e acústicos tais como o isopor e a cortiça.